Fala, meu fera, beleza? Boa noite, sou o professor Jordan Magalhães, professor de Geografia aqui do Acelera o Enem, tá? Hoje a gente vai trabalhar um assunto importantíssimo para o teu vestibular, que é a urbanização. A urbanização é um dos conteúdos que mais cai na prova do Enem, meu fera. A urbanização é um assunto muito amplo e que vai cair de diversas formas na tua prova, tá? Então vamos aqui para introduzindo o que é a urbanização. A urbanização é um conceito geográfico que representa o desenvolvimento das cidades. Então se liga, urbanização não necessariamente se fala em cidades, e sim o desenvolvimento delas, tá? Ocorre a construção de casas, prédios, redes de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais e etc. Esse desenvolvimento urbano é acompanhado do crescimento populacional. Até porque, meu fera, não existe uma grande cidade sem a sua população. E a grande chave para se entender a urbanização é entender como essa população se deslocou até essa cidade e assim gerou o seu desenvolvimento, tá? Passando. Então, para a gente entender a urbanização, nós temos que estar ligados nesse porém aqui, a industrialização. Industrialização e urbanização sempre estarão relacionadas, pois, se a gente for parar para analisar o crescimento das grandes cidades, ela vai se dar geralmente por causa das indústrias, tá? Fazendo um breve contexto à escala mundial e a Brasil. No mundo, a gente vai ver as indústrias surgindo aí na Inglaterra em meados do século XVIII até o século XIX. Tá? Antes disso, a Europa ela era um continente basicamente rural. Com o advento da indústria, com a chegada das máquinas a vapor e tudo mais, foi se oferecendo uma grande oferta de trabalho nas cidades. Essa oferta de trabalho levou a que a população que vivia nas zonas rurais, onde não se tinha uma grande oferta de trabalho e se tinha uma oferta escassa, foi para as cidades, em busca de melhores condições de vida. Então, quando a gente for entender a urbanização, a gente vai entender que é sempre uma relação de atração o quê? Por quê? Em busca de melhores condições de vida e uma questão de repulsa. Repulsa de onde? Do campo, já que o campo não se tinha grandes oportunidades como a cidade poderia oferecer. Então, a primeiro momento, vai ser na Revolução Industrial na Inglaterra, em que vai dar esse boom industrial. No século seguinte, a gente vai ver esse movimento se espalhando pela Europa. Então, a gente vai ver o surgimento de grandes cidades europeias em busca de quê? Mais uma vez, melhores condições de vida. Oferecidas por quem? Pelo trabalho das fábricas. E isso vai levar uma grande concentração de pessoas em um centro urbano, onde está se localizadas as fábricas. Por quê? Por melhor questão de escoamento de produção para exportação para outras praças do país ou até mesmo do mundo. Já no Brasil, isso ocorre de uma forma um pouco diferente. A gente vai ver que a urbanização no Brasil ela só vai chegar no século XX, certo? Onde a maioria dos países subdesenvolvidos que se urbanizaram foram mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, no Brasil, é um movimento semelhante, mas numa época diferente. No contexto do Brasil, vamos ver que o Brasil, até os anos 30, era um país que a sua economia dependia exclusivamente da economia cafeeira. Depois que ocorreu a crise de 1929, nas aulas de história vocês vão estudar muito bem isso. Depois que ocorreu a crise de 29, o mundo ele passou a consumir menos produtos que não eram essenciais para consumo primário. Com isso, como a economia brasileira ela dependia do café, o que vai acontecer? O café ele vai entrar embaixo. Isso vai gerar uma grande crise no Brasil. Essa crise vai fazer com que o governo ele buscasse alternativas para modificar um pouco o setor econômico brasileiro. É aí que no governo Vargas vai começar a Revolução Industrial Brasileira. A partir de 1930,
Vargas como grande pioneiro, o Brasil ele vai buscar alternativas de industrialização, geralmente indústrias de base, e essas indústrias de base vão fazer com que o Brasil se livre aos poucos da dependência econômica tão grande que tinha do café. Certo? Tomar um gole d'água. Rapidinho. Voltando. Então, no Brasil, quando esse processo começa de industrialização, aonde? Na região sudeste. Por que na região sudeste, professor? A região sudeste era onde estava o grande centro econômico do Brasil. Centro econômico voltado para o café. Então, já que o grande centro econômico estava na região sudeste, a infraestrutura de escoamento de café estava no sudeste, os detentores de dinheiro do Brasil estavam no sudeste, que eram os latifundiários do café, automaticamente o processo de industrialização no Brasil será no sudeste. E o que eu falei antes? A industrialização ela vai gerar a urbanização. Com a industrialização vai ter um aumento de mão de obra, vai ter um aumento de oferta de mão de obra. Esse aumento de oferta de mão de obra vai levar à migração. Então esse vai ser o primeiro momento aí que nós vamos observar no Brasil um grande fluxo migratório. Para onde? Para o sudeste. Tá certo? E esse movimento é chamado de êxodo rural, obviamente. Passando... Então, como foi dito, em países subdesenvolvidos, esse fenômeno da urbanização, ele vai ser um fenômeno recente. Ele é um fenômeno que vai estar ligado ao século XX, pós a Segunda Guerra Mundial. Diferente em países desenvolvidos, que vai estar ligados à primeira Revolução Industrial, século XVIII, e segunda Revolução Industrial, século XIX. Inglaterra e o restante da Europa, sucessivamente. Tá? E aí vale destacar uma diferença. A diferença entre a urbanização em países desenvolvidos e a urbanização em países subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos, essa urbanização ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial, antes do século XX, século XVIII e século XIX, nas primeiras revoluções industriais. Em países subdesenvolvidos, ocorreu no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. E existem algumas características importantes para tratar dela. Por exemplo, a urbanização em países desenvolvidos, ela vai ocorrer de uma forma mais antiga, ligada à primeira e segunda Revolução Industrial, como eu já disse. A urbanização ela será lenta. Se liga, fera. Anota isso. Essa urbanização em países desenvolvidos ela será lenta. Pelo fato de ela ser lenta, ela vai ser um período de tempo mais longo. Ela vai ser calma. Ela vai ser progressivamente, aos poucos. Com isso, dará tempo de as cidades se planejarem. As cidades, elas começarem a se arquitetar para receber esse grande quantitativo de pessoas. Diferente disso, da urbanização acarretada em países subdesenvolvidos. Ela será rápida. Ela será pós a Segunda Guerra Mundial. Ela será acelerada, direcionada ali a momentos de pressão. Então lembra aquele ditado que mamãe e vovó dizia pra gente? A pressa é inimiga da perfeição. Então, com isso, esse processo de urbanização em países subdesenvolvidos, ele será desordenado e vai gerar vários problemas urbanos, como a macrocefalia urbana. Anota esse termo aí, fera. Anota no teu caderno. Macrocefalia urbana. Macro, grande, falia cabeça urbana. A cidade estará inchada, fera. E isso vai gerar diversos problemas. Faltará moradia, em alguns pontos não terá água, energia, escolas, hospitais. E isso a gente pode ver em várias cidades, até hoje, principalmente em países subdesenvolvidos. Tá, fera? Passando, outro conceito muito importante para a urbanização é o que a gente chama de rede urbana.
O que seria essa rede urbana? A rede urbana é formada por um sistema de cidades interligadas umas às outras através dos fluxos de transportes e de comunicação. Então, o que seria isso? Vão existir várias cidades e essas cidades elas vão interagir entre si. Algumas cidades, por exemplo, elas não têm o potencial de agregar todos os serviços, então ela terá uma dependência de outra. Um exemplo bem claro, não sei de onde tu é, fera. Não sei. Em São Paulo, aí tu bota aí no chat pra gente e aos poucos a gente interagindo aí legal, tá? Em São Paulo, existem São Paulo capital. E existe o polo do ABC, que é um polo industrial do ABC. São Paulo capital não suporta toda aquela infraestrutura industrial. Automaticamente terá uma dependência do ABC. Em Recife, se tiver alguém aí de Recife, manda um salve aí pra gente. Em Recife, Recife é uma grande cidade, é uma das maiores regiões metropolitanas do país. Recife agrega vários serviços, mas Recife tem a dependência, por exemplo, de mão de obra das cidades circunvizinhas, como Olinda, Jaboatão, Paulista. Tem uma dependência do polo de confecções de Caruaru. Então, essa cidade ela não agrega a sua totalidade de serviços. Ela depende de cidades circunvizinhas. Isso é a rede urbana. Tá? E te liga, essa rede urbana, quanto maior o potencial econômico de um país, mais complexa ela será. Quanto maior a circulação, o fluxo financeiro, o fluxo econômico, o fluxo de bens, serviços, dinheiro, maior essa rede será. Mais complexa ela será, tá? Vamos lá. Voltando um pouco para a urbanização no Brasil. Nós falamos do princípio da urbanização do Brasil no século XX, aí mais ou menos na década de 30, em que o Brasil ele começa a ser urbanizado aos poucos depois do início do processo industrial. Vai ocorrer um grande fluxo migratório, principalmente da região sudeste, principalmente da região nordeste do país para a região sudeste, onde era agregado mais serviços. Se você é daqui da região nordeste, você pode parar para pesquisar na sua família. Você vai reparar que a sua família sempre terá um primo, uma prima, um tio, uma tia, principalmente se é uma família um pouco mais humilde, que viajou, que está lá em São Paulo, que está no Rio de Janeiro há 30, 40 ou até mesmo 50 anos. Por quê? Migrou para o sudeste do Brasil em busca de melhores condições de vida. Para analisar, Fred, que tu vai ver que isso é verdade. E isso já foi questão do Enem, tá? Um outro momento da urbanização brasileira foi mais ou menos meados ali dos anos 60. O que vai acontecer nos anos 60? Outro grande ponto vai chegar ao Brasil e vai fazer com que as pessoas cada vez mais saíssem do campo, saíssem do meio rural. Vai acontecer o fenômeno da Revolução Verde. A Revolução Verde, anota isso daí também para tu pesquisar, viu? A Revolução Verde, ela vai ser a introdução da tecnologia no campo. Então, a produção agrária, onde era feita com várias pessoas, era feita com enxadas, com carros de boi, etc. Ela, aos poucos, vai sendo substituída por maquinário. E esse maquinário, ele tem o potencial de apenas um maquinário, não especificando, tem o potencial de fazer o trabalho de centenas de trabalhadores. Sendo que esse maquinário é comprado apenas uma vez. E os trabalhadores, eles são pagos mês após mês. Tendo em vista isso, será sucessivamente substituída a mão de obra humana para a mão de obra da máquina. Isso vai fazer com que a população ela fosse ficando desempregada. Quando ela vai ficando desempregada, ela vai poder viver no meio rural sem emprego nenhum? Não. O que ela vai fazer? Ela vai em busca de melhores condições de vida. E vai para onde? Aonde que tinha mão de obra disponível que oferecesse ali emprego, condições de vida, um salário digno e etc. Mais uma vez, na região sudeste.
Então aqui a gente pode dividir a urbanização brasileira, em 3 períodos. O primeiro período, que ele vai aí de 1940 a 1964, que vai ser o primeiro processo de urbanização, que vai estar ligado à industrialização do Sudeste. O segundo período, que vai estar aí entre 1964 a 85, que vai ser o período em que vai ter esse grande boom. Nesse período, por exemplo, estará ligado ao desenvolvimento do centro do país. Vai ser aqui, nesse contexto, a construção de Brasília, de 60, ali, final dos anos 50 para início dos anos 60. A construção de Brasília ela vai demandar uma grande oferta de mão de obra para fazer o projeto piloto e etc. Mas e depois que acaba a construção de Brasília, como é que ficou essa população? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? E o terceiro processo, o terceiro período, que vai de 1985 até os dias atuais, onde a população brasileira já está consolidada a urbanização. A maior parte da população brasileira já está nas cidades. Beleza? Passando. E a gente vai falar um pouco sobre as aglomerações urbanas e também sobre a hierarquia urbana. O que são grandes aglomerados, meu fera? São as cidades inchadas, as cidades que têm diversos problemas sociais, as cidades que existem oportunidades para uns e faltam oportunidades para outros. Cidade que tem uma grande infraestrutura numa região de praia e na favela não tem infraestrutura nenhuma. Tá, meu fera? Então, bora lá. A expansão da urbanização gerou o aparecimento de várias modalidades de aglomerações urbanas, além de termos cada vez mais fazem parte desse cotidiano. E aqui tem mais um conceito interessante para tu, fera. Hierarquia urbana. O que é hierarquia urbana? Corresponde à influência que exercem as cidades maiores sobre as menores. Segundo o IBGE, ele coloca que o Brasil ele possui uma seguinte hierarquia urbana. Uma metrópole nacional, que vai ter influência sobre todo o país. Quais são as duas grandes metrópoles brasileiras? Rio e São Paulo. Existem teóricos que estudam a possibilidade de uma formação de uma nova megalópole em cima disso, que a gente vai trabalhar mais na frente também. Metrópoles regionais, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Fortaleza. Essas metrópoles que influenciam a sua região, que influenciam a sua localidade. Se a gente for ver, por exemplo, Curitiba ele é um grande centro da região sul do país. Se tu for aí de Curitiba, meu fera, manda um salve aí pra gente, viu? Curitiba é lindo. Tive a oportunidade de conhecer não, mas por foto a gente vai, quem sabe, né? Centros submetropolitanos que não têm uma grande influência sobre a sua região, mas que possuem uma influência em seu estado, exportam pequenos produtos. Centros regionais que vão ter uma certa influência na mesorregião do seu estado. Exemplo aqui, Petrolina, aqui de Pernambuco. Petrolina, ela é uma grande cidade do sertão nordestino. Dizem que Petrolina, inclusive, é a capital do sertão. Petrolina não tem uma grande influência sobre Pernambuco, mas na região do sertão, Petrolina é a grande potência. Ali por causa do Vale do São Francisco, exportação de frutas, etc, etc. Além de cidades locais, pequenas cidades que ficam em regiões intermediárias, o que a gente pode chamar de cidades médias, e vilas que não vão ter influência nenhuma sobre a hierarquia urbana. Elas serão influenciadas. Se tu for parar para analisar aqui em escala, tu vai ver que mais em cima, mais influência. Mais embaixo, menos influência. Quem está embaixo sempre atende a consumir de cima, sempre. E quem está em cima sempre atende às demandas de quem está embaixo. Beleza? E aqui vamos trazer alguns conceitos de urbanização para vocês. Conceitos importantes que caem na tua prova, tá? O primeiro deles, o conceito de metrópole. Metrópole corresponde aos principais pontos de representação econômica
de economia capitalista sobre o meio urbano e geográfico. Então, te liga. Lembra aqui do slide anterior. Metrópole. A metrópole ela vai ser a grande região de influência. A metrópole ela vai influenciar todas as outras cidades. É onde estará a maior concentração de serviços, de produtos e de pessoas. As metrópoles têm uma maior população, as metrópoles têm uma maior oferta de emprego, a metrópole tem serviços que geralmente em outras cidades não tem. Então, se a gente for imaginar qualquer estado do país, vamos ver aqui Minas Gerais. Vamos colocar Minas Gerais e por sua capital, Belo Horizonte. Minas Gerais é um grande estado e tem Belo Horizonte como sua capital. Imagina um serviço extremamente específico. Uma cirurgia, fera. Uma cirurgia de cabeça, que é algo muito minucioso, algo muito detalhado, é uma coisa muito específica. Possivelmente, em outras cidades de Minas Gerais, por exemplo, Betim, Ouro Preto, não vai ter esse tipo de serviço. As pessoas têm que correr para onde? Tem que correr para a capital, porque a capital é a metrópole. A metrópole é onde tem a maior quantidade de serviços. Tá certo? Porém, é na metrópole também que vão existir vários problemas. É na metrópole que a gente vai ter os maiores índices de segregação espacial, de pobreza, falta de infraestrutura, favelização e etc. E também problemas ambientais, que está muito ligado à urbanização, tá? Junto da metrópole, a gente vai ter aqui as regiões metropolitanas. O que seria a região metropolitana? Corresponde ao conjunto de municípios conurbado. Guarda esse termo aí, que já a gente vai falar dele. O conjunto de municípios conurbados a uma metrópole e que desfrutam a infraestrutura e serviços em comum. Mais uma vez eu coloquei aqui Recife. Recife, vocês podem observar que está no centro dessa região. E vão existir várias outras cidades. Qual é a metrópole aqui, meu fera? A metrópole é Recife. Porém, Recife, em sua totalidade, seria capaz de abastecer todos os serviços que ela entrega? Não. Recife seria capaz de fornecer matéria humana para todos os comércios que tem no seu centro comercial? Não. Então, Recife, as cidades que circundam Recife, elas dependem de Recife, mas Recife também depende delas. Então, a região metropolitana vai ser um conjunto de cidades que vão juntas elaborar uma grande oferta de serviços. E essas cidades elas terão serviços, por exemplo, de comunicação em comum, de transporte. Se vocês observarem, as grandes capitais, as grandes regiões metropolitanas, os vales eletrônicos de ônibus são um só, para todas. As linhas ferroviárias, elas ligam uma ponta para a outra. E seria isso a região metropolitana. Tá? Continuando, deixa eu falar logo de conurbação aqui para vocês, para não perder do contexto. O que seria conurbação? Conurbação seria a junção entre duas ou mais cidades em decorrência do crescimento horizontal. Te liga, meu fera. As cidades, elas tendem a crescer, primeiro, de forma horizontal, para os lados. Elas crescem, ao ponto que elas se encontram uma na outra. Elas vão se encontrando. Quando elas se encontram uma na outra, ou ela busca novas formas de crescer horizontalmente, ou ela passa a crescer de forma vertical, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, a conurbação nada mais seria do que a junção de duas cidades em relação ao crescimento horizontal. E esse processo, ele tende a originar as regiões metropolitanas. Bora lá voltar para a região metropolitana. A gente pode ver aqui, por exemplo, Recife. Recife, ela vai estar ligada diretamente a Olinda, a Paulista, a Igaraçu,
Para o sul vai estar ligada a Jaboatão, Cabo e Pojuca, sempre um encontro horizontal, tá? E quando as cidades elas não conseguem mais crescer de forma horizontal, elas crescem de forma vertical. É o que na urbanização a gente vai chamar de verticalização. O processo de crescimento urbano que se manifesta através da proliferação de edifícios. A verticalização demonstra a valorização do solo urbano, ou seja, quanto mais verticalizado, mais valorizado. Imagina, meu fera, não tem mais para onde crescer. A cidade ela já está inchada, a cidade está muito grande, mas é necessário estar próximo ao centro, porque o centro é onde tem a maior quantidade de serviços, de comércio. Se a cidade cresceu, eu não tenho como estar próximo ao centro, a cidade ela precisa arranjar uma nova forma de crescer. E ela cresce para cima. É por isso que grandes capitais brasileiras possuem suas cidades infestadas de verdadeiros arranha-céus. É uma coisa positiva para o progresso de uma cidade? Perfeitamente. Mas é uma coisa que leva a vários problemas urbanos. Por exemplo, as ilhas de calor. Esses prédios, eles impedem em que os ventos eles entrem na cidade, fazendo com que cada vez mais a cidade fique quente. Um exemplo, João Pessoa. João Pessoa, acredito que deve até alguém em João Pessoa aí, se tiver, confirma aí pra gente o que o professor está falando, porque nem tudo que o professor fala deve se acreditar, na verdade, sempre vão confirmar ali. João Pessoa, existe uma lei municipal em que não permite a construção de edifícios de mais de 3 pavimentos. Não é verdade? Inclusive, isso faz com que João Pessoa, mesmo sendo mais a norte, mesmo estando próximo à linha equatorial, João Pessoa é uma cidade quente, mas faz com que João Pessoa seja uma cidade mais ventilada. Então, com isso, não tem tantos pavimentos, o vento ele consegue adentrar na cidade, que é uma coisa que várias cidades brasileiras, elas não existem regra, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, e etc, e várias outras capitais. Alagoas, no caso Maceió, diferente de João Pessoa, elas não seguem essa regra e com isso gera vários problemas ambientais. Tá? Voltando, falei do conceito de metrópole, região metropolitana, conurbação. E na conurbação a gente entrou em a verticalização. Associa na tua cabeça, fera, o conceito de metrópole, a toda a importância hierárquica que a metrópole tem, com o conceito de conurbação. As metrópoles, elas crescem, elas incham, elas cada vez se tornam mais poderosas num cenário nacional, num cenário continental, global, e elas crescem, tanto de forma vertical, quanto de forma horizontal. Se tiver 2 metrópoles próximas, o que vai acontecer aqui? Ela vai chegar junto, ela vai se unir, beleza? Isso se chama a megalópole, quando que 2 metrópoles, elas se conurbam, elas se encontram, tá? Então, a megalópole corresponde à conurbação entre 2 ou mais metrópoles ou regiões. A gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, Nova York. Nova York ela é uma conurbação, tá? No Brasil, Nova York, Nova Jersey, no Brasil a gente vai ter um surgimento de uma conurbação. Rio-São Paulo. Porque infelizmente a gente não tem aqui no mapa, mas Rio-São Paulo, cada vez mais, graças aos seus parques industriais, pequenas cidades que vão surgindo ao seu entorno, Rio-São Paulo está cada vez mais próximo. Se a gente for parar para olhar o mapa, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, elas são cidades muito próximas. E se você parar para analisar, a estrada que leva uma a outra é apenas uma via. E se você olhar para um lado é indústria, para o outro é indústria. Então são 2 cidades que elas estão crescendo, que elas cresceram bastante de forma horizontal, cresceram bastante de forma vertical, mas ainda assim continuam no processo de crescimento constante. É o que daqui a uns anos a gente vai observar a primeira megalópole brasileira, Rio-São Paulo,
Quem tiver oportunidade, ou quem já teve, quem tiver oportunidade de fazer essa viagem Rio-São Paulo aí de carro, de ônibus, que inclusive é bem rapidinho, tá? Você vai ver que é indústria, 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 e que cada vez mais elas se encontram, ao momento que se tornará uma megalópole, tá? Conceito de megacidade. O conceito de megacidade é um conceito bem simples, corresponde a um centro urbano com mais de 10 milhões de habitantes. A gente pode destacar também Rio de Janeiro e São Paulo como essas duas grandes megacidades brasileiras, tá? Uma cidade global, ela será uma metrópole? Sim. Ela será uma megalópole? Talvez. Depende. Porque cidade global são cidades que polarizam o país todo e servem como elo de ligação entre o país e o resto do mundo. Então são cidades que terão uma grande influência não apenas no país, e sim no mundo todo. E por que eu coloco aqui a Estátua da Liberdade, fera? Nova York. Tu já ouviu falar no Dow Jones, no índice da Bolsa de Nova York? A Bolsa de Nova York, para a galera aí que quer fazer o vestibular para economia, a Bolsa de Nova York, ela será a maior bolsa de valores do mundo. Ela terá influência direta no mercado de ações do mundo inteiro. Geralmente, quando a Bolsa de Nova York ela cai, a Bolsa brasileira geralmente também está nesse mesmo movimento. Lembra que lá atrás eu falei para você que o processo de industrialização brasileiro vai ser porque a dependência do café, a dependência econômica brasileira da economia cafeeira foi cada vez mais se esvaindo por causa da crise da Bolsa de Valores de Nova York. Então veja como ela tem, as ações dela vão ter influência no mundo inteiro. Então a cidade como Nova York, ela terá uma influência não apenas nos Estados Unidos, ela terá influência direta aqui no Brasil, já que, por exemplo, para tu que gosta de videogame, o teu videogame, quando tu compra, ele está em valor de dólar. Tu vai comprar um PlayStation 5 agora, ele está mais de 5 mil conto. Se o dólar continuar caindo, quem sabe ele chega aos 4 mil e tu passa ali 24 vezes e vai dar certo. O professor não tem condições de comprar um negócio desse, mas eu queria. Então veja como a influência de uma cidade, o que acontece numa cidade vai acontecer nas outras, tá? O dólar, ele mexe diretamente com o mercado brasileiro. Um outro conceito, que é um conceito que está muito presente no chão da cidade, seria o conceito de especulação imobiliária. O que seria a especulação imobiliária? São aqueles proprietários de terrenos no espaço urbano que deixam esses espaços desocupados à espera de valorização. Imagina, tem uma praia, que essa praia ela é bastante movimentada, porém, cada vez mais vão crescendo prédios e prédios, cada vez mais a urbanização vem tomando conta dessas praias, e fica um terreno lá, vazio. Esse terreno, todo mundo construindo prédio, casas, grandes casas, comércio e etc. E aquele terreno lá vazio. Será que é porque ninguém quer comprar? Possivelmente não. Querem comprar e querem dar até um grande valor sobre isso. Mas imagina, aquela área cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais tendo comércios, tendo prédios e etc, etc. Acabou a disponibilidade de terreno ali. Acabou. Não tem mais nenhum. O que vai acontecer? A galera vai cair doida querendo comprar aquele terreno. E vai pagar o valor que o proprietário quiser. Porque ele segurou o terreno. Ele deixou ali guardadinho. Eu posso ganhar muito dinheiro agora. Mas agora tem vários terrenos sendo vendidos. Quando não tiver mais nenhum, eu vendo o meu. Que vai estar valendo 5, 10 vezes mais do que o valor original dele. Isso daí é especulação imobiliária. Isso também acontece no campo, fera. No campo, por muitas vezes, existe um grande latifúndio. Esse latifúndio, ele não utiliza a totalidade das suas terras. O que acontece? Ele utiliza uma parte e aquela terra fica ali parada. É porque o proprietário ele não quer produzir ali? Não. Porque daqui a um tempo, aquela terra ele terá o seu valor. É o que se chama de reserva de valor. Tá, fera? Tudo aqui a gente já passou. E o que acontece hoje no Brasil?
A gente foi falando do contexto, a gente foi falando do período de 1930 até a atualidade, mas o que acontece hoje, professor? Hoje as cidades elas estão lotadas, as cidades elas estão inchadas, existem cada vez mais pessoas. Quando a cidade ela se torna muito cara, o que acontece? Essas cidades elas vão gerar uma repulsa em algumas pessoas. Por que eu vou morar numa cidade tão cara se eu posso ir morar numa cidade um pouco mais barata? Esse é o raciocínio, por exemplo, de um morador que vive numa cidade como São Paulo, que é uma cidade caríssima e que não consegue morar em regiões próximas ao centro porque o seu salário não condiz. Venhamos e convenhamos, viver com salário mínimo no Brasil é praticamente impossível e quem faz isso são verdadeiros heróis, tá? É muito difícil. Então isso vai gerando o fenômeno de desmetropolização. O que é a desmetropolização? É um processo recente associado à diminuição dos fluxos migratórios em direção das metrópoles. Esse processo se deve em especial à chamada desconcentração produtiva, que faz com que empresas, especial industriais, se retirem de grandes centros, onde os custos de produção são maiores, e se dirijam ao que se chama de cidades médias. Então, o que acontece? Grandes cidades estão cada vez mais caras. Uma empresa, ela visa principalmente o quê? O lucro. Se a empresa está visando o lucro e produzir naquela cidade está caro, ela vai achar uma alternativa de ir para outro local para seu lucro continuar grande. Então, várias empresas hoje se retiram de grandes cidades e vão para o que se chamam de cidades médias. Venhamos e convenhamos. Não colocando em escala de cidade média. Vamos colocar duas cidades. Vamos colocar São Paulo, que eu acabei de falar, e vamos colocar João Pessoa. Duas cidades, duas capitais, só que duas capitais bem distintas. São Paulo é a maior cidade do país. São Paulo está entre as 5 maiores cidades do mundo. Isso faz com que São Paulo seja uma cidade cara. Aí vamos colocar João Pessoa. João Pessoa linda, João Pessoa. Vamos colocar João Pessoa. É uma cidade, é uma capital de um estado, porém bem menor do que São Paulo. Aí vamos colocar que seja uma indústria de sapato. Essa indústria de sapato, tênis, etc., material esportivo. Essa indústria, ela produz aqui no Brasil, isso é um exemplo, produz aqui no Brasil e quer atender o mercado europeu. O que ela precisa? Ela vai precisar de um espaço para produzir. Ambas as cidades têm. Ela vai precisar de mão de obra. Ambas as cidades têm. Vai precisar de, geralmente, rodovias ou ferrovias para escoar sua produção. Ambas vão ter. E vai precisar de um porto para mandar sua produção para fora. Ambas aí podem ter. Tendo isso em vista, São Paulo, que o custo é mais caro, e João Pessoa, que o custo é mais barato. Se ambas elas podem me oferecer as duas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou mandar minha produção para João Pessoa. Além do que é uma cidade menos inchada, é uma cidade que vai ter menos problemas com trânsito, é uma cidade que não vai ter revezamento de número terminal de placa, é uma cidade que pode permitir a passagem de caminhões durante o centro urbano no dia inteiro, que São Paulo não tem. Então, o fenômeno de desmetropolização, ele ocorre porque as grandes cidades elas estão inchadas e estão em que um dia já foram um sinônimo de atrativo, hoje são sinônimo de repulsa, tá? E aqui chegando já no desfecho da nossa aula, a gente vai falar sobre problemas urbanos. Meio que a gente bateu isso na tecla durante a aula inteira, fera, em que as grandes cidades elas teriam vários problemas urbanos, problemas sociais e problemas ambientais. As maiores cidades, geralmente, elas serão bastante segregadas. Guarda esse termo para tu aí, segregação socioespacial. O que é segregação? Separação. Sócio, sociedade. Espacial, o espaço. Será a segregação da sociedade no espaço em que ela está inserida. Em que uma determinada área da sociedade, da cidade, ela terá
várias infraestruturas, geralmente zonas litorâneas, que terão esgotamento sanitário em perfeita ordem, que terão... Todas as ruas serão pavimentadas e que terá segurança pública, escolas, hospitais, todos próximos. Enquanto outras cidades, geralmente distantes do centro, distantes das zonas litorâneas, elas não terão, por muitas vezes, pavimento, esgotamento sanitário, segurança pública, até mesmo energia elétrica. É só você parar para ver, por exemplo, o acesso à internet. No Brasil já é bem difundida a questão da fibra ótica. Algumas cidades muito mais, outras muito menos. Se você pegar o centro comercial e uma periferia, você vai ver que muitas vezes essa periferia ela não vai ter o sinal de fibra ótica. Enquanto no centro urbano ele vai ter 500 MB de internet. Hoje em dia está 1 GB de internet. Na periferia vai ter 10, 15, 20 MB. E esse é um dos vários problemas que a gente tem numa grande cidade. Além do que, os problemas ambientais. As grandes cidades, pouquíssimas, elas têm um plano para tratamento de lixo. Grandes cidades, elas tendem a ser muito sujas. O lixo, geralmente, eles tendem a ir para o rio. Se você vê em São Paulo, o Rio Tietê, em Recife, o Rio Capibaribe, você vai ver que vão ser rios imundos. Isso por falta de planejamento urbano. Isso porque não se teve aí os órgãos públicos não tiveram ainda a capacidade, espero ter um dia, de ter esse planejamento. Além disso, as cidades elas são inchadas, como eu já bati na tecla várias vezes. Veículos, indústrias, emitindo gases tóxicos na nossa atmosfera. Isso daí você vai ver assim, ó. Índices de poluição na cidade são lá em cima. Em regiões industrializadas, muito mais. Que aí a gente pode ver, por exemplo, a ocorrência de chuvas ácidas, que é um material que são gases pesados indo para a atmosfera. Essa atmosfera, ela trazendo isso em forma de chuva, e essa chuva altamente poluída, contaminando nossos lençóis freáticos, nossos rios, certo? É bem complicado, tá? Inclusive alguns reflexos aqui do que a gente vê nas cidades. Essa foto aqui ela é bem clássica, ela é clássica. Essa foto aqui muita gente usa, essa foto ela é bem famosa na internet. Você vai ver essa foto onde do seu lado direito você vai ver um prédio com quadras, com piscina. Pô, tem quadra de tênis, pô. Tênis é um esporte altamente elitizado no Brasil. Do outro lado, você vai ver uma comunidade. De um lado, aí, uma varanda. Eu acredito que nessa varanda tem uma piscina por apartamento. E aqui você vai ver uma comunidade, onde, de um lado, possivelmente, tem asfalto. De um lado, possivelmente, tem uma energia elétrica constante. Tenham supermercados do lado de cá, que possivelmente são bastante caros, em que essa população da comunidade não consiga usufruir deles. E do outro você vai ter um grande conglomerado de casas pequenas, uma em cima da outra. Possivelmente essas casas elas não tenham uma grande estrutura de suporte, uma base sólida. É muito por isso que a gente está vendo muitos acidentes acontecendo no Brasil. A gente vai na região de Petrópolis, por exemplo. O que está acontecendo é um absurdo, uma negligência, tá? Passando, aqui também a gente pode analisar o absurdo que se encontra numa cidade. Isso com certeza está afastado de um grande centro urbano, mas a gente vê esse cenário em várias cidades. Recife mesmo, por exemplo, você vai ver as margens do rio Capibaribe cheias de palafitas. Essas palafitas, gente, tem um saneamento básico? Essas palafitas são seguras para se morar? Essas palafitas são de fácil acesso? Imagina num período de inverno, num período de fortes chuvas. Como é que essa população sobrevive? É complicado, né? Além dos problemas de trânsito. Todas as grandes cidades brasileiras hoje sofrem bastante com o trânsito. Algumas cidades, por exemplo, buscam alternativas para minar um pouco esse trânsito. Por exemplo, São Paulo. São Paulo mesmo já traz aí alternativas de fazer o revezamento de placas.
placas ímpares num dia, placas pares no outro. Quem tem dinheiro compra 2 carros de placas, um carro de placa ímpar e outro carro de placa par, e tá tudo certo. Quem não tem, por mais que pelo preço da gasolina hoje, tem gente que nem andar de carro dá mais, tá? Enfim. Então, pegando esse gancho de tudo que a gente conseguiu trabalhar hoje, eu trouxe 2 questões aqui pra gente responder, tá? 2 questões na pegada aí do vestibular, 2 questões que, baseado no que a gente conseguiu observar nessa aula, a gente vai conseguir responder direitinho, tá? A urbanização brasileira intensificou-se a partir dos anos de 1960, atingindo mais de 85% no último censo demográfico realizado em 2010. Em contrapartida, a população rural vem caindo a cada censo demográfico realizado, e o Brasil passa a ser cada vez mais urbano e menos rural. Com base nessas informações e na literatura sobre o assunto, identifique as afirmativas corretas. Primeiro, os serviços essenciais como escolas e hospitais estão concentrados na zona urbana, contribuindo para o êxodo rural e o inchaço das cidades. Segundo, o êxodo rural vem aumentando ultimamente, implicando na falta de mão de obra no campo e a consequente diminuição da produção agrícola brasileira. Terceiro, a mecanização da agricultura é homogênea em todas as regiões do Brasil, implicando o êxodo rural e a consequente urbanização. E por último, as cidades brasileiras em geral não estão preparadas para receber em grande contingente a população rural, acarretando a falta e a escassez de serviços básicos, como escola, moradia e leitos de hospitais. Essas quais são das afirmativas corretas? Nosso gabarito aqui seria a letra B. A letra D, desculpa. Veja lá. Primeiro ponto. Os serviços essenciais, como escolas e hospitais, estão concentrados na zona urbana. Correto. Os grandes índices de escolas e hospitais e vários outros serviços essenciais são nas regiões urbanas. Às vezes existem vários quilômetros quadrados de zona rural que não tem uma escola, em que as crianças elas precisam pegar ônibus quilômetros e quilômetros adentro para conseguir estudar. Isso faz com que, por exemplo, uma parte da população, hoje graças à menor, seja analfabeta, contribuindo para o êxodo rural e inchaço das cidades. Sim, a relação de atrativo e repulsa que a gente falou. E o quarto, as cidades brasileiras em geral não estão preparadas para receber um grande contingente da população rural. Sim, lembra que eu falei da urbanização, processo acelerado, países desenvolvidos, urbanização, processo acelerado, desordenado, não conseguindo dar conta da população que está migrando para aquela localidade. Mas, professor, por que o 2 e o 4, o 2 e o 3 estão errados? O êxodo rural vem aumentando ultimamente, implicando a falta de mão de obra no campo e consequente diminuição da produção agrícola brasileira. É errado. Com a chegada da Revolução Verde no Brasil, esse processo, a mão de obra no campo, ela realmente tende a diminuir, porque vai ter o advento da tecnologia no campo. O campo ele não vai precisar mais de tanta mão de obra, tá? E com isso as pessoas vão para as cidades. E a terceira, a mecanização da agricultura é homogênea em todas as regiões do Brasil, implicando no êxodo rural e consequente urbanização. Homogênea não, gente. A grande mecanização da agricultura brasileira, ela vai ocorrer na região do centro-oeste. Se a gente for ver a agricultura no sertão nordestino, então vai ver que é uma agricultura ainda rudimentar, o que a gente chama de agricultura familiar, tá? E partindo aí da última questão, da gente chegar no desfecho da nossa aula, a urbanização brasileira no início da segunda metade do século XX promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos.
A relação entre transportes e urbanização é explicada no texto pela letra A predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Letra B. A aglomeração do espaço urbano metropolitano impede a construção de transporte metroviário. Letra C. A presença hegemônica do transporte alternativo localizado nas periferias das cidades. Letra D. A demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana. E letra E. A retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Qual o gabarito, professor? A letra A. A predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Esse movimento na história, a gente vai ver ali a parte do governo de Juscelino Kubitschek, em que as grandes multinacionais automobilísticas vinham para o Brasil para seus carros serem montados aqui. Isso gerou ao grande alargamento, rasgando rodovias pelo Brasil inteiro e o sucateamento das ferrovias brasileiras. Inclusive, grandes estudiosos na área fazem críticas pelo fato que as ferrovias são modais mais baratos, mais rápidos, de baixo custo de manutenção. Já as rodovias, além dos carros, que costumam quebrar constantemente, as rodovias elas também exigem reparos de forma rápida, constante, tá? A letra B, aglomerações do espaço urbano metropolitano impedindo a construção de transporte metroviário. Isso daqui está errado. Tanto é que grandes cidades brasileiras como Rio e São Paulo têm uma grande malha ferroviária e outras cidades menores, aos poucos, vêm buscando essa alternativa para desafogar o trânsito. Por exemplo, para quem é aí de Maceió, vocês sabem que Maceió, há poucos anos atrás, Maceió ele construiu uma via de VLT, que é aquele veículo sobre trilho e que ele circula em uma parte da cidade. Então isso daí não teria significância. A presença hegemônica de transporte alternativo, localizado nas periferias da cidade. Existem transportes alternativos, mas esses transportes alternativos, eles servem somente para se deslocar pelas periferias, tá? Grandes cidades hoje, elas ou já aboliram os transportes alternativos ou colocam apenas isolados em determinado município ou em determinada comunidade. A letra D, a demanda por transporte individual ocasionando a expansão da mancha urbana. Não, gente. Não, gente. De forma alguma. O texto ele não está falando dos transportes individuais, o texto está falando de transporte coletivo. Inclusive, ele fala em que os trilhos eles foram perdendo espaços. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. E a letra E, a retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Historicamente, a rede de transporte público brasileira ela é feita pela iniciativa privada. Tá? Então, não necessariamente seria isso. Tá certo, meu fera? Então, com isso, a gente chega ao fim dessa aula. Eu espero que tu tenha gostado. Tu tiver alguma dúvida aí, tu comenta no chat que a gente vai dar um jeito aí de estar respondendo, tá? Foi massa. Espero estar aqui com vocês mais vezes, beleza? Valeu!